Então eu vou falar um pouco hoje sobre o esquerdismo e a infiltração dele no mundo cristão. E quando eu falo de esquerdismo, eu não quero falar sobre o aspecto político, isso é muito raso, né? Direita, esquerda, o que seria isso? Eu acho isso muito raso. O debate eu gosto de trazer para um lado mais que a gente possa aproveitar de certa forma, né? Eu quero me ater aos pontos que nos interessam como cristãos, como eu disse, né? Que possam nos ajudar a compreender esses fenômenos socioculturais, né, que acontecem, que têm tomado conta do debate público em tudo que a gente tem visto na televisão, na mídia, nas redes sociais. E, enfim, a gente sabe que a gente que viveu estudando na faculdade, nas escolas, enfim, com nossos amigos, a gente sabe que a mentalidade do povo é tomada ampla, eu diria quase que totalmente, por essa ideologia de esquerda, né? Indo um pouco além, você pode até, muitas vezes, frequentar a igreja por décadas e tal, mas você nunca parou para examinar as escrituras, né? Para examinar realmente os relatos históricos, não ser, digamos, influenciado, né? por essa história, digamos, trazida de forma parcial pela mídia, né? E pela grande... Até pelos historiadores também, por aquilo que você vê na escola, né? Pela teologia não, pela filosofia lá do Paulo Freire, etc., que é o que impera no sistema educacional brasileiro, a gente vê que esse conhecimento, muitas vezes, ele é meio que, de certa forma, alterado, né? Acomodado para não admitir certas verdades. Então, às vezes, você já está propenso, mesmo que não intencionalmente, a ter adquirido alguns dogmas, alguns valores esquerdistas até na sua forma de ver o mundo, né? Então, eu tento trazer, né, com esse meu discurso, para você que é jovem, assim como eu, que você que frequenta, que frequentou, que vai frequentar ambientes desse tipo, ambientes acadêmicos, né, para que você possa ter um pouco de clareza, um pouco de discernimento quando você for confrontado diante dessas teses, né? Quando alguém chegar para você com essas ideias, etc., você possa ter uma forma de defesa, uma forma de analisar isso de forma mais clara. Então, só trazendo aqui uma base histórica, né? Um panorama mais histórico, o comunismo ele foi preconizado por Marx, né? Karl Marx. Ele não teve êxito, né, na sua forma inicial. Mombrana mesmo fala sobre isso, né? O surgimento do comunismo, do nazismo, do fascismo. Então, Mombrana fala sobre isso nas suas visões. Mas esse comunismo não teve êxito. Ele foi facilmente derrotado, mas você vai ver na história passando, ele foi revisto, ele foi repaginado, né? E ele trouxe uma roupagem mais atual e a gente tem o esquerdismo a partir daí, que é uma das suas vertentes, né? Que acabou dominando o Ocidente e a gente vê isso amplamente dentro da cultura, dentro da... Então, no caso, o esquerdismo é uma vertente do comunismo? É uma repaginada, né? É como se eles tivessem trocado a roupa, de forma a ficar mais apresentável. E daí vem a mentalidade progressista, né? Que é a ideia do progresso, a ideia de busca de justiça social, que a gente vai falar um pouco mais na frente aqui. Não sei se está dentro do teu assunto, mas é como se assim, o comunismo parece que ele mexe com o sistema financeiro, com as ideologias também, sim, né? Sim. A gente vai ver aqui o marxismo cultural, né? Que é exatamente onde houve essa mudança de chave, onde saiu simplesmente de uma parada financeira, de um movimento porque em busca. O nazismo ele não estava muito preocupado com isso. O nazismo não, que era não, outro movimento, isso. Ele não era preocupado com isso, né? Já o comunismo parece que é mais pesado, né? Porque ele quer mudar isso, né? A forma de... etc. Eu acho que com o conceito que eu vou dar agora vai ficar mais claro para quem está assistindo, eu acho que para vocês também, para a gente poder montar essas bases, né? E fazer, montar e estruturar bem isso. Assim, eu definiria comunismo, né, de forma pessoal, quase como uma religião. Isso, uma religião. Exato. É uma religião com várias seitas, com seitas diferentes, que essas seitas seriam o quê? Essas vertentes, essas formas com que ele se espalha, né? Assim, e essas seitas, todas elas compartilham do mesmo fim, que é controle social. Todas essas seitas compartilham do mesmo fim, que é controle social. Ponto. A distinção entre essas seitas acontece apenas na execução desse fim, ou seja, na maneira de tomar esse poder, né? Controle social, tomada do poder. Então, a distinção, todas essas seitas se diferem apenas na maneira de executar. Partindo daí. Então, comunismo, contrário do que muito se ouve, né? Nunca foi sobre igualdade, e sim sobre controle social, sobre controle. Gramsci, né, que é um dos grandes aí, notórios comunistas e tal, ele sempre falou que uma sociedade ideal é uma sociedade que é controlada. Ponto.
Karl Marx, né, que é esse idealizador, essa mente pensante por trás disso, no Manifesto Comunista ele resumiu sua doutrina em uma sentença. E essa sentença é primordial para tudo que a gente vai construir a partir daqui, de linha de raciocínio, né? Que seria a abolição da propriedade privada. Eu espero que vocês estejam acompanhando a minha linha de raciocínio, né? Porque a gente está tentando trazer os conceitos do comunismo para aplicar isso e como isso tem entrado na religião, como isso tem entrado na fé cristã e como as pessoas, às vezes, como eu falei, às vezes não voluntariamente, têm absorvido esses conceitos de forma meio que quase que automática, né? Então, essa doutrina se baseia em uma sentença que é a abolição da propriedade privada. E é nessa perspectiva, como eu falei, que todo o arcabouço filosófico do comunismo está baseado. Abolição da propriedade privada. Desse conceito a gente extrai que a religião não deve existir, desse conceito a gente extrai que certo e errado não existe, desse conceito a gente extrai a desconstrução da família tradicional, que é um ponto primordial dentro da ideia comunista, e daí por diante. Então, assim, a gente pode fazer até umas citações literais do Manifesto Comunista, né? E fica bem claro que comunismo e cristianismo não são sinônimos. Aliás, eles são totalmente antagônicos, apesar do que muita gente fala, que cristianismo é socialista e etc. e tal. Essa é uma visão completamente errônea, né? São totalmente antagônicos, não possuem correlação alguma. Uma citação desse Manifesto Comunista é a seguinte: o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir as religiões, abolir toda moralidade. Abolir, esse é o verbo. E por que se daria isso? Porque Marx, né, na sua ideia, ele acreditava que a sociedade não se desenvolveria plenamente se nela houvesse religião. Logo, é de fundamental importância ser abolida essa religião. E essa religião, qual seria? Cristianismo. O cristianismo que sempre imperou no mundo, o cristianismo que sempre foi a religião dominante no planeta, né? E ele escreveu suas teses num país que era majoritariamente cristão. Então, a ideia dele era abolir a religião, abolir o cristianismo. Ponto. Então, partindo daí, a gente pode citar também a abolição da família, né? Como eu já falei, que não é uma teoria da conspiração, é bem factível, é bem real, e a gente vai mostrar alguns exemplos disso, algumas citações sobre isso. Falarei sobre um pouco sobre isso mais a seguir, né? Então, a gente vê as teses esquerdistas em todos os lugares, né? Nas falas de uma personalidade, como eu falei anteriormente aqui quando tu estava falando, de um jogador de futebol, ou de uma celebridade, ou nas músicas, né? Tem aquela música célebre, né, do John Lennon, né? Que se chama Imagine, que ele fala sobre: imagine um mundo onde não houvesse posses, onde não houvesse céu, inferno, não houvesse religião. O que seria isso? Nada mais, nada menos do que um ódio ao comunismo, né? Praticamente uma exaltação a esse estilo e essa forma de ver o mundo. E ao contrário dessa música, Lenin, ele não ficou só no campo da imaginação, né? Ele foi lá, tomou o poder, né? Ele munido dessas ideias de Marx e Karl Marx, ele tomou o poder, ele confiscou as propriedades alheias. Lembra que eu falei? A abolição das propriedades privadas. Então ele foi lá e confiscou essas propriedades e ele tentou implantar esse regime. E o que esse regime resultou? Na morte de mais de 100 milhões de pessoas. Então, de comunismo até agora a gente só viu que não provém nada de bom, né? Partindo um pouco mais adiante, a gente vê que Karl Marx, ainda nesse Manifesto Comunista, ele disse: a história até o presente de todas as sociedades é a história da luta de classes. Em outras palavras, a história do que move o mundo é a luta de classes. Na época dele, burgueses versus proletários, ricos versus pobres. Ou seja, o que gerava o mundo, o que movia o mundo seria essa constante batalha entre as classes, né? Vamos acompanhando e vamos ver por que isso se repete até os dias atuais e como isso tomou uma roupagem diferente. Aquilo que eu falei, o esquerdismo. Isso aqui é o comunismo raiz, a ideia inicial, né? Que, como a gente falou, não teve êxito, mas de forma, de uma nova roupagem, né? Isso aqui a gente vê claramente nos nossos dias. Daí surge-se a pergunta: por que existem classes? Tu saberia por que existem classes? Ué, porque existe a propriedade privada. Como a gente falou, tudo está baseado na propriedade privada. Por que existem classes? Porque existe a propriedade privada. Se não houvesse propriedades, não haveriam classes, tudo seria igual, tudo seria de todos. Então, todos os problemas do mundo se resolveriam. É simples demais, é uma utopia
assim, dita de forma clara para mim. Na visão dele, se não houvesse propriedade privada, tudo seria de todos, tudo seria dividido igualitariamente. E ele não leva em consideração vários aspectos inerentes à própria natureza humana, que o homem é ganancioso, que o homem não suporta ver o sucesso ali. Então, são coisas assim que ele meio que faz Engessa, né? Isso. Que ele simplesmente deixa passar. E as ideias de religião e da família tradicional também estão atreladas a essa propriedade, né? Então, a gente tem de Marx aquela famosa frase, tenho certeza que todos já escutaram, que diz que a religião é o ópio do povo. Essa frase vem de Marx. E daí explica bem por que comunismo, por que cristianismo, por que religião não se misturam, não são coisas congruentes, não são coisas correlatas. Então, é dessa mesma concepção que se extrai todos os embates atuais. É isso que eu falei, a nova roupagem, que povoa nossos noticiários, nossos debates públicos. A gente vê a luta de classes entre brancos e negros, entre héteros e gays, entre homens e mulheres, tudo está baseado na luta de classes. É o que ele sempre falou. A luta de classes é o que gera o mundo, é o que faz a sociedade se desenvolver. Então, tudo isso que a gente vê na mídia, da luta das mulheres por isso, por aquilo, em detrimento aos homens, luta de classes. Não, os gays estão buscando direitos disso e aquilo, luta de classes. Movimento Black Lives Matter e esses movimentos negros, etc. Luta de classes. Isso aí está mais do que claro desde a época de Karl Marx, né? Não ficou só no ricos e pobres, isso aí se dividiu, isso tomou outras formas que a gente vê que tem tomado o espaço dentro do debate das igrejas, né? Você vê muita gente compartilhando Exato, isso. Você acabou de falar disso aí, sem interromper, já interrompendo, na época desse movimento do Black Lives Matter, né? E eu trouxe isso aqui, mulher, inclusive. Feminina, essas coisas, muita gente compartilha, né? Você vê assim, muita gente dá mensagem, como você falou, mas que cai nessas distinções, porque não sabe distinguir essa ideia, o que tem por trás, né? Exato. E aqui trazendo claramente agora um exemplo de que socialismo, só para desmistificar, né? Socialismo seria a fase anterior ao comunismo. O comunismo seria, digamos, o ápice, como se tivesse atingido o estado da arte, né? Em inglês, the state of the art, que é essa fase final dessa ideologia. Para provar na Bíblia, né, que cristianismo e socialismo são antagônicos e a relação da Bíblia com a propriedade privada, a gente tem aqui, ó. Primeiro, quando Israel, o povo de Deus, né, chega a Canaã, como é que Deus organizou aquela sociedade? Ele socializou, nada de ninguém aqui, tudo é coletivo? Não. Deus destinou um pedaço de terra para cada família, né? Então, essa ideia aí já cai por terra. E ainda claramente. Disse que cada um tem que fazer, né? Você tem que criar gado, você tem que criar sim, ovelha, né? divisão, Quando eles quiseram reverter, né? Viu que um estava crescendo, igual você falou, crescendo o olho. Aquele está criando gado, dá mais dinheiro, vou criar também. Era amaldiçoado, né? Não dava certo, digamos assim. Então, só enfatizando o que você Segundo ponto, quando um rei, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Acabe. Acabe era o rei representava o quê? O Estado. Ele representa essa ideia do Estado grande, etc. Quando ele tenta se apropriar, quando ele tenta roubar a vinha, a terra, a propriedade privada, aquilo que eu falei sempre, propriedade privada, essa ideia. Quando ele tenta roubar, se apropriar da terra de Nabote, né? O que Deus lhe destina? Ele destina um terrível fim, né? Ele destina uma consequência muito pesada em função da ação dele. Então, a gente tem aqui claramente que a Bíblia é antagônica a essa ideia de socializar, de tudo coletivo, de tudo é de todos. Não é assim que funciona na Bíblia. Terceiro ponto. Em Provérbios 22, 28, a gente tem uma escritura que fala o seguinte: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. O que marcos querem dizer aqui? São cercas. O que cercas fazem? Delimitam propriedades. Elas demarcam, delimitam áreas, né? Então, daí a gente extrai que não invada propriedades alheias, né? Deus está dizendo ali claramente que é para você manter do jeito que seus pais, seus antepassados deixaram. E daí a gente tem outras escrituras, mas aqui 3 escrituras assim claríssimas que, ao meu ver, provam que são antagônicas à ideia de socialismo e à ideia de comunismo dentro da fé cristã. Daí, indo um pouco adiante, né, Marx
acima de tudo, esse grande pensador comunista, ele era materialista. Para ele, tudo era matéria, só existia matéria, não existia Deus, não existia alma, não existia espírito, tudo era um produto do meio. E a religião, então, surgiu para dar um apoio ao sistema vigente, né, que era o sistema em que as pessoas eram capitalistas, etc. O capitalismo era visto como uma coisa ruim e a religião dava suporte a isso. Então, por isso, ele sempre bateu na tecla que a religião deveria ser abolida. A religião, então, se tornou um empecilho, né, para a implementação desse socialismo, desse comunismo. Em função da moralidade cristã, como é que o cara quer fazer uma revolução e mandar as pessoas e roubar as terras e se apropriar e etc., sendo que você tem conceitos cristãos, você tem valores cristãos, né, e princípios. Então, isso era um empecilho para ele, né? Segundo ponto, nesse quesito ainda, né, não haveria como fazer a revolução se um operário fosse para o culto, né, e escutasse lá do pastor, não roubarás, ou submeta-se ao seu patrão, né, porque a luta de classes, o empregado versus o opressor e etc. Então, são coisas que não casam, né? Então, religião, uma coisa antagônica à ideia comunista. E a noção de eternidade, como eu falei, ele era materialista, ele não acreditava na vida pós-morte, ele acreditava apenas no presente, aquilo na matéria, né? E para ele o paraíso teria que ser agora, no presente. Então a revolução teria que acontecer agora, tudo deveria acontecer naquele instante. Já contra a família, né, o ódio de Marx se baseava em alguns preceitos. Vamos aqui destrinchar alguns deles. O capital era a base da família. Então era necessário se destruir o capital e destruir a família também, por conseguinte, né? Na família, porque era na família que os valores burgueses, que ele denominava burgueses, leia-se cristãos, né? Os valores cristãos eram transmitidos de geração a geração, de pai para filho, de irmão para irmão, enfim. Era ali que o menininho aprendia, né? Você não pode roubar, filho, ou você precisa se submeter às autoridades, conceitos que todo cidadão decente, cidadão de bem, aprende no seu próprio lar, até em função das raízes cristãs, né? E na família, de acordo com Marx, era onde surgia toda a opressão. E aí a gente entra para outro assunto. Que o pai seria o primeiro opressor, né? Que seria o homem oprimindo as mulheres. Luta de classes, novamente, aparecendo aqui. Daí surge o advento do quê? Feminismo. Feminismo nada mais é do que um braço do socialismo. São coisas correlatas. São coisas que têm raízes muito próximas, né? Aquilo que eu falei, são seitas da mesma religião. Já a desigualdade surgiria porque os pais, naturalmente, acumulam bens e deixam para seus filhos. Então, novamente, a opressão viria do homem para com a mulher, para com a esposa, e a desigualdade surgiria porque, naturalmente, o pai quer dar um futuro melhor para os seus filhos. Então, ele trabalha, ele luta, ele acumula e repassa em termos de herança, né, para a sua descendência. E é dessa ideia que surgem as diretrizes dos esquerdistas atuais, né? Essa repaginada que a gente fala. A busca da desconstrução da família tradicional. Aí a gente tem ideologia de gênero, a gente tem estímulo ao divórcio, a gente tem estímulo ao aborto, né, que são coisas também totalmente esquerdistas, estímulo à promiscuidade, né, que se uma pessoa tem relação amorosa com diversas pessoas, a família se desfaz. Então, são várias e várias situações aqui. A gente tem também, eu poderia citar a guerra à masculinidade, né? Esse apreço exacerbado ao feminino, né? O feminismo que a gente falou aqui. Dessas ideias aqui que a gente embasou, é daí que surge toda essas diretrizes dos esquerdistas atuais, né? E Marx, no seu pensamento original, ele dizia: domine a economia e daí você dominará a cultura. Porém, a gente sabe que isso não deu certo. E Gramsci, revisitando esse pensamento, esse discurso, ele falou o oposto. Domine a cultura e assim você dominará a economia. E essa é a grande sacada do esquerdismo, né, em comparação ao comunismo raiz, esse comunismo lá do passado. E daí que a gente tem esse domínio do esquerdismo nessa esfera sociocultural, né? Que é o marxismo cultural, que é o que eu falei aqui. É uma revisitação das ideias de Marx no âmbito cultural, marxismo cultural. E é daí que o esquerdismo entra nas igrejas. E a gente, né, dentro de vários exemplos que a gente já falou aqui, Túlio já falou acerca desses cultos aí romantizados, né, buscando essas pregações, buscando apenas o apelo motivacional, não trazendo a real essência do evangelho, ou
simplesmente não pregando o arrependimento, né? Sim, você buscando essa ideia de motivar, de inspirar, de confortar, mas sem trazer o lado das obrigações que a gente tem que ter conforme a Bíblia, né? Dentre os vários exemplos claros do nosso dia a dia, nessa seara, né, nesse quesito, eu cito. Primeiro, esse aí que eu acabei de falar, a gourmetização do evangelho, né, de forma a trazer o evangelho a ser mais palatável, né, mais atual, socialmente aceito, né, mais politicamente correto. Os pastores, né, e os crentes têm manipulado claramente as escrituras, né, escolhendo ali trechos específicos para usar nessas pregações e tal. Tudo isso é em prol desse politicamente correto. Em alguns casos a gente vê defesa aberta ao homossexualismo, né? Esse discurso de não julgueis, Deus ama a todos, Jesus te ama, e daí por diante, né? Outro advento da ideia esquerdista é o apostolado feminino. O feminismo trouxe nada mais, nada menos, né? Essa ideia de direitos iguais entre homens e mulheres, que é uma falácia entre si, isso é claramente uma falácia. É uma ideia oriunda do feminismo, né? E isso é claramente discordante com as escrituras. Se você pegar, Paulo fala assim ipsis literis, né? Se você for ler, a literalidade do texto de Paulo, ele diz que a mulher não é destinada ao público, ao púlpito, né? A pregar, que isso é uma função de homem, privativa aos homens. Então, isso aí está claro na Bíblia. Quem não quer entender, ou quem, como eu falei, dá uma gourmetizada nisso, né, para tentar enquadrar nesses princípios feministas, nesses princípios modernos, está claramente em discordância com as escrituras. Então, novamente, o feminismo eu falo, né, que é oriundo da disputa, das lutas de classes, e busca nos dividir ao invés de cumprirmos nossos papéis descritos na Bíblia. Porque Paulo é muito claro, né, ele fala lá em Efésios 5, 25, que cada um, homens e mulheres, possuem características, possuem dons, possuem aptidões, e elas são diferentes entre si, que se complementam, né? Homens e mulheres biologicamente são diferentes. Então, essa ideia de igualdade, né, de forma retilínea, não existe. São seres com individualidades, né, e com, como eu falei, características, dons e aptidões diferentes. Mas a ideia sempre foi gerar guerra entre sexos, gerar a luta de classes. Então isso aí é inerente a esse movimento. E em Efésios, né, a gente tem que você fazendo uma interpretação do que é falado, a gente tem que as obrigações e as atribuições são totalmente claras, né, que os homens devem prover, que devem proteger a sua casa, a sua família, assim como Cristo faz para a igreja, né? Paulo fala sobre isso. E daí a gente tem que o esquerdismo tem se infiltrado nesses conceitos feministas dentro das igrejas evangélicas, a ponto de várias igrejas, ou até mesmo crentes, né, produzirem conteúdos e falarem abertamente acerca de empoderamento, falar da exaltação da mulher em detrimento do homem, masculinidade tóxica, né, são termos que a gente vê assim no nosso dia a dia, nas redes. E a gente sabe de onde é a raiz disso, né? Estou mostrando aqui que a raiz disso é feminismo, que a raiz disso é socialismo, que a raiz disso está entranhada nesses conceitos. E o esquerdismo, né, assim como o socialismo, ele não promete o que cumpre, né? A busca pela justiça social é outra falácia argumentativa que não possui nenhum rastro, nenhuma verossimilhança nisso. Os justiceiros sociais, né, que são os famosos, o povo lacrador da internet, para falar de forma mais clara, o povo do mimimi, como você falou aí, são indivíduos altamente engajados em mudar o mundo. Não, nós vamos mudar o mundo, nós vamos trazer causas diversas, direitos civis, raça, gênero, clima, tudo isso a gente vê na internet. E parafraseando um autor americano, se chama Jordan Peterson, são essas pessoas que querem ditar regras sobre a vida alheia, mas nem ao mesmo tem sua própria vida nos eixos, né? Eles gostam... Karl Marx, né? Isso, claro. Sustentado pela mulher, né? Karl Marx. Isso. Financiado por um capitalista, por sinal. O Engels, né? E partindo de mais essa ramificação do esquerdismo, a gente tem as mais variadas problematizações. Foi tudo isso que vocês tocaram aqui no começo, né? Os termos racismo estrutural, lugar de fala, meu Deus do céu, mulher empoderada, linguagem neutra, tudo isso são abstrações, né, dessa ideia
esquerdistas que vão enraizando, que vão entrando no meio cristão também, entendeu? Então, meu alerta vai nesse sentido, né? E são abstrações esquerdistas que cada vez vemos tomar parte do vocabulário e da cultura de muitos jovens cristãos modernos, né? E eu, para terminar já falei demais, eu confesso que me causou já, assim, lendo e vendo, às vezes acompanhando as mídias sociais, já me causou um certo grau de desconforto, de incômodo, né, talvez, ver crentes, como vocês falaram, compartilhando postagens, demonstrando apoio a organizações que são absolutamente esquerdistas, né, tipo Black Lives Matter, no ano passado, né, naquela época da insurreição lá dos negros nos Estados Unidos, em busca de melhores causas em função da morte lá do George Floyd. Então, mas assim, se você não for atrás, se você não tiver um trabalho de pesquisa das origens, das motivações, de quem está por trás desses movimentos, né, no caso, financiando, dando suporte a esses movimentos, você se torna apenas mais um nesse rebanho de desinformados, né? Você se torna um idiota útil, que é levado como massa de manobra. Da mesma forma, eu vejo esses conceitos feministas, né, sendo enraizados na cabeça de muitas pessoas, na forma de pensar, de agir, de crer, até mesmo por pressão social, às vezes porque você quer ser bem visto, né, no seu meio, entre seus amigos, entre seus colegas de escola. Então, às vezes, meio que você entra na onda de forma meio que automática. Aquilo que eu falei lá no princípio, Maria vai com as outras, exatamente. Para não ser cancelado, né, que são termos aí atuais. Assim, então, diante de tudo isso, o que eu tenho como conselho, né, para vocês? Pesquise, saia desse mainstream, né, saia dessa mídia tradicional. Você pesquise as reais motivações das pessoas que estão por trás desses movimentos, o que elas acreditam, o que buscam, se elas têm fé parecida com a sua, né, quem financia, com qual objetivo. Daí você realmente vê o que se passa por trás dessa fachada de justiça social, de progressismo e tudo mais. E dessas coisas que para mim são muito nocivas à nossa fé. Porque você pode ver que mascarado por trás de belas palavras e dessa busca por igualdade, né, existe uma agenda aí de desconstrução. E essa desconstrução é de tudo aquilo que a gente acredita. Desconstrução da nossa fé, desconstrução dos nossos valores, desconstrução dos padrões da Bíblia. Entendeu? Então, minha conclusão, não existe crente esquerdista. Não há o que se falar em crente feminista. E eu espero ter sido de ajuda de alguma forma. E obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Era isso que eu tinha. Espero que todo mundo tenha entendido. Uma verdadeira aula, né? Modéstia dele, humildade dizer que não era aula. Mas foi uma aula, hein? Parabéns. Além de não termos crentes esquerdistas, não temos crentes políticos também, né? Sim. Claro. Muito embora você não tenha falado, tenha concentrado em política, mas a gente sabe que tem muito crente morrendo aí por partido, por político, que... E essa foi a minha primeira frase. É que a discussão não é política. Isso eu acho muito raso. A gente está discutindo conceitos, a gente está discutindo valores e as razões e as formas, né, com que isso tem entrado na cultura e nas igrejas, né, na fé cristã como um todo. A ideia nesse texto, nessa meditaçãozinha que a gente fez aqui, era de trazer esse tipo de situação. Agora, não, política é muito raso, candidato A, candidato B, paixão política, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum.